Olá pessoal, esse vídeo eu gostaria de ler para vocês trechos de um artigo que eu escrevi, tá? No final de 2019, que eu acredito que seja bem interessante para nós refletirmos sobre os acontecimentos no Afeganistão e também sobre aquilo que vem acontecendo em âmbito internacional, tá legal? Existem várias maneiras de classificar uma guerra, sendo a mais tradicional identificá-la como agressiva ou defensiva. Os conflitos também podem ser descritos como preventivos, materiais ou ideológicos. As guerras ainda podem ser relacionadas à justiça, podendo ser vistas como justas ou injustas, de acordo com os padrões morais ou religiosos de determinado contexto histórico. Por parte dos especialistas, não há consenso sobre como identificar os motivos de um conflito, pois uma guerra pode começar em decorrência de diversas razões, mas geralmente tem início em detrimento da ausência dos êxitos diplomáticos. Seja como for, o caráter das guerras está sempre em evolução e o desenvolvimento militar está em contínuo processo de aprimoramento, sendo impossível identificar na era moderna, depois do Tratado de Westfália, momentos em que a condução dos conflitos foi alterada de forma significativa, constituindo diferentes gerações de guerras. No início do século XVII, os domínios da Casa Habsburgo estendiam-se pelo Sacro Império Romano Germânico, essa região que vocês podem ver aqui no mapa, né, que corresponde à atual Alemanha. Se estendia pelo Sacro Império Romano Germânico, pela Hungria, Espanha, Portugal, Boêmia, Silésia, Baviera, Flandres, que é a atual Holanda, Milão, Nápoles e Sicília. A ideia de uma monarquia universal católica esteve presente durante toda a Idade Média, ou seja, do século V ao XV, e tal chama animou o empreendimento imperial dos Habsburgo na modernidade. Em meados de 1600, a prata americana do México e dos Andes, em especial, serviu para o financiamento das guerras imperiais e asseguraram a resistência europeia contra a ameaça do Império Otomano. Vocês podem ver aqui toda essa região verde, tá? Que era em alguns aspectos mais ricos que os impérios europeus da época, inclusive. Na Europa, a Casa Bourbon, a grande rival dos Habsburgo, dominou a maior parte do território da atual França e estava encurralada pelos domínios Habsburgo, lutando para manter sua sobrevivência. Em 1618, uma revolta protestante na Boêmia, domínio Habsburgo, resultou em uma ofensiva católica da Casa Habsburgo, tá? Ou seja, lembramos que nessa época já havia acontecido a Reforma Protestante, né? Os príncipes, eles tinham autoridades para determinar a religião oficial nos seus respectivos territórios. No caso do Sacro Império Romano Germânico, você tinha príncipes tanto católicos como protestantes, e uma revolta, tá? Que correu na Boêmia, que era uma região periférica do Império Habsburgo, vai resultar em uma intervenção católica, né? Ou seja, uma região que era majoritariamente protestante, né? Administrada por uma elite católica. Você teve uma revolta popular que vai resultar em uma intervenção da Casa Habsburgo. Temendo a unificação da Alemanha sob o domínio da dinastia rival, ou seja, sobre o Gládio dos Habsburgo, os Bourbons foram levados à guerra. O cardeal Richelieu, de 1585 a 1642, chefe dos ministros de Luís VIII, desempenhou um papel decisivo no conflito, pois articulou uma ampla aliança com as Províncias Unidas, Suécia e com os príncipes protestantes, o que obrigou a Casa Habsburgo a lutar em diversas frentes. Ou seja, esse território aqui, que corresponde à atual França, que estava cercado pelos domínios Habsburgo, né, separou na figura do cardeal Richelieu a ética católica da política e decidiu apoiar
príncipes protestantes contra uma outra monarquia católica, né? Ou seja, nessa época você vai ter a separação da ética católica da política. E o cardeal Richelieu, ele vai se tornar bem célebre pela seguinte frase. Inclusive ele tem um livro bem interessante chamado Testamento Político, né? Eu particularmente acho que ele foi uma figura, pelo menos do ponto de vista prático, muito mais importante que o próprio Maquiavel, né? Inclusive foi muito mais bem sucedido na sua carreira. Mas ele vai dizer o seguinte, que a alma humana ela é imortal. Sendo a alma humana imortal e os estados mortais, temporais, né, é lícito, ou melhor, é justo que o homem se abstenha da ética religiosa, tendo em vista a preservação do Estado, né, que vai resultar naquilo que os teóricos das relações internacionais chamam de raison du State, ou raison du State, né, em francês, ou em Realpolitik, em alemão, né? Com Bismarck já no século XIX. Em suma, a Guerra dos 30 Anos de 1618 e 1648 terminou com o enfraquecimento da Casa Habsburgo, o fim do sonho da monarquia universal católica, o surgimento da França como a principal potência da Europa e com o nascimento do sistema de estados da Idade Moderna. Com a assinatura do Tratado de Westfália de 1648, que pôs fim à Guerra dos 30 Anos, foram estabelecidos os princípios de que os governos dispõem de exclusividade em edificar, estruturar e empregar as forças armadas. A Guerra dos 30 Anos teve como principal característica o uso de exércitos maciços, tá? Organizados de forma para maximizar o poder de fogo dos mosquetes. Os soldados eram dispostos em linhas, né, e atiravam ao mesmo tempo. Interessante que na Guerra dos 30 Anos a principal arma ofensiva não vão ser os mosquetes nesse momento, né? Lembramos que as armas de fogo no século XVII elas eram bastante rudimentares comparado aos dias de hoje. A principal arma ofensiva ainda vai ser os cavaleiros, a cavalaria lanceira, né? Inclusive uma arma ofensiva que existe desde quando o homem começou a domesticar os cavalos, né? Em termos históricos, a Guerra dos 30 Anos foi o primeiro conflito das guerras de primeira geração. Com o passar do tempo, outros conflitos com as mesmas características, ou seja, com os exércitos maciços, como a Guerra dos 6 Anos, que vai acontecer na América do Norte, de 1759 a 1763, a Guerra da Independência Americana e as Guerras Napoleônicas, já no começo do século XIX, né? Como você pode ver essa imagem aqui, que é uma pintura da Batalha de Waterloo, né? Na segunda metade do século XIX em diante, os avanços tecnológicos fizeram com que os estrategistas revessem suas táticas. Na Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, os ataques frontais contra tropas da oposição falharam, o que exigiu mudanças das táticas convencionais de combate. O aprimoramento das armas de fogo deu aos exércitos maior cadência de tiro, melhor precisão, maior alcance e maior elevado poder de letalidade. A Guerra Civil Americana marcou o desenvolvimento dos elementos característicos da Segunda Guerra das Guerras da Segunda Geração, como os esconderijos em trincheiras, as táticas de camuflagem, as armas de fogo com carregamento pela culatra e, posteriormente, o surgimento das armas automáticas. A Guerra Civil dos Estados Unidos e a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, ou seja, mais de 100 anos atrás, foram importantes exemplos de guerra de segunda geração. A terceira quebra de paradigmas, né, que vai dar origem às guerras de terceira geração, elas vão surgir entre as décadas de 1930 e 1940, em consonância com a Segunda Guerra Mundial, que é de 1939 a 1945. Em setembro de 1939, antes de qualquer aviso ou declaração formal de guerra, a Alemanha N, né, que eu não posso falar o nome aqui por questão de políticas do YouTube, a Alemanha N iniciou uma onda de ataques contra a Polônia, marcados pela mobilização e pela velocidade.
A historiografia convencional costuma datar a Segunda Guerra Mundial no dia 1º de setembro de 1939, quando as forças alemãs invadiram o território da Polônia. Todavia, Anthony Beevor salienta que os historiadores ocidentais têm sido indiferentes à guerra sino-japonesa de 1931 a 1945 e que os estudiosos asiáticos, por sua vez, argumentam que a Segunda Guerra Mundial começou em 1931, com a invasão nipônica da Manchúria. Ainda, pouco antes da Alemanha invadir a Polônia, a União Soviética derrotou unidades japonesas da Mongólia 24 horas antes da ofensiva alemã, no outro lado da Eurásia. As forças do general Zhukov venceram as últimas resistências do exército nipônico, próximos do rio Khalkhin-Gol. E controvérsias à parte, o notório da ofensiva alemã, controvérsias à parte, o notório da Batalha de Khalkhin-Gol e da Guerra Relâmpago conduzida pela Alemanha é a mobilidade. A guerra de terceira geração representou o fim das táticas lineares de combate. Suas principais características são a mobilidade e a velocidade. Da mesma forma que as anteriores, o surgimento dessa nova geração dependeu das inovações tecnológicas, como a utilização de veículos de combate, infantaria motorizadas, aviões e, posteriormente, dos helicópteros. Tá? Essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma fotografia dos embates aéreos da aviação japonesa e americana nas ilhas das Filipinas. A Guerra Relâmpago de 1939 teve como ponto de partida uma série de ataques aéreos que destruíram boa parte das aeronaves da Polônia ainda em solo. Depois, as ofensivas visaram as comunicações rodoviárias e ferroviárias, os quartéis, depósito de armas e centros urbanos. Primeiro, os alemães atacaram pelo céu, depois, por terra. Ondas de veículos motorizados e tanques ligeiros avançaram o quanto foi possível. Em seguida, tanques pesados penetraram no país e, por fim, soldados que seguiam a pé avançavam para atacar as áreas invadidas e sujeitar qualquer resistência. No caso da Alemanha, que fez essa função foi a SS, não o exército. Tá? Horas depois da invasão, mais de uma centena de cidadãos haviam sido mortos por ataques aéreos a Varsóvia e a outras cidades polonesas, mesmo distando dezenas de quilômetros distantes da fronteira alemã. Outros conflitos típicos das guerras de terceira geração foram a Guerra dos 6 Dias, entre Israel e os países árabes, e a Guerra do Golfo entre o Iraque e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, evidentemente. Tá? Bom, Guerra Fria e a Pax Americana. Tá? O lançamento das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e o fim da União Soviética marcaram um período de 45 anos. Um período único na história do mundo. O panorama internacional foi abalado pelos constantes embates das duas superpotências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, uma fase conhecida historicamente como Guerra Fria. Gerações inteiras foram criadas sob o medo de uma guerra nuclear mundial que poderia estourar a qualquer momento e devastar a humanidade. O colapso da Alemanha e o desejo de preencher o vácuo do poder resultante levaram à desintegração das alianças dos tempos da guerra. Winston Churchill buscou evitar a expansão da União Soviética na Europa Central, ao passo que Joseph Stalin queria ser pago em terra pelas vitórias soviéticas. Ainda em 1945, no ano da guerra e antes da rendição alemã, a Conferência de Yalta começou a delinear no continente europeu duas zonas antagônicas de influência. O território soviético foi ampliado, com a inclusão de áreas pertencentes à Polônia, Romênia e a anexação dos estados bálticos, sob os protestos ocidentais. As potências ocidentais previam a formação de governos nacionais na Polônia, na Tchecoslováquia, na Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Albânia. Em Potsdam, também em 1945, antes da Alemanha se render,
os aliados decidiram dividir o território da Alemanha em 4 zonas de ocupação militar, administrada pelas potências vencedoras, ou seja, Estados Unidos, União Soviética, Grã-Bretanha e França. Berlim, que estava situado na parte soviética, também foi dividido em quatro setores. Acabou depois ficando em duas ocupações, né? Uma área ocidental e uma área soviética. A Guerra Fria, estamos aqui. A Guerra Fria foi um contexto em que velhos impérios foram desfeitos e novos surgiram. O fim da antiga ordem colonial era o objetivo dos 2 polos mais fortes de poder, a União Soviética e os Estados Unidos. Em 1946, o famoso longo telegrama de George Kennan, especialista norte-americano em política soviética, chegou ao conhecimento das autoridades estadunidenses e teve grande influência na consolidação da visão ideológica que deu origem à rivalidade internacional, né? Visão, digamos assim, o característico mais ideológico geopolítico, assim como estabeleceu os fundamentos para a intervenção norte-americana na Eurásia. Kennan argumentou que a expansão da União Soviética era fomentada não apenas pela ideologia comunista, mas pela continuação da expansão czarista. A decadência das potências europeias empurrou a metade ocidental do continente para a dependência do poder militar americano, padrão que também foi reproduzido na sua parte oriental sob influência soviética. Um dos resultados mais emblemáticos da Segunda Guerra Mundial foi a formação da Organização das Nações Unidas, ONU, nascida na Conferência de São Francisco de abril de 1954. A organização emanou das novas... Foi 53, né? Perdão. A organização emanou das novas relações geradas pela guerra. Durante a Guerra Fria, a bipolaridade subordinou a ONU. Os valores proclamados pela organização, como a autodeterminação dos povos e a soberania nacional, foram bastante afetados pelas máximas das esferas de influência. As novas potências praticaram intervenções em outros estados. A crise do Suez, de 1956, revelou o limite da intervenção das antigas potências europeias, ao mesmo tempo que fortaleceu a autodeterminação dos países periféricos da Guerra Fria, né? Nesse caso, você vai ter um papel significa a ascensão do Nasser, né? E de outras figuras aquilo que deu origem ao terceiro mundismo, tá? Como aos movimentos não aliados, que são esses países aqui em verde. O fim dos impérios coloniais europeus foi tudo, menos uma transição consensual para o mundo de Estados-nações. Para os árabes, por exemplo, a criação do Estado de Israel na Palestina foi uma traição dos britânicos, seus antigos colonizadores. A referida época também conduziu à diversificação do sistema internacional, pois com a descolonização da África e da Ásia, da Afroasiática, novos estados surgiram na ordem internacional. Para Eric Hobsbawm, no entanto, os antigos domínios coloniais foram as principais áreas de enfrentamento das novas potências. Por último, mas não menos importante, né, apesar dos os episódios mais emblemáticos do período, como a crise dos mísseis de 62, né, os Estados Unidos e a União Soviética, eles nunca chegaram a um conflito direto, né? Seus enfrentamentos ocorreram por meio das proxy wars, né, das guerras de procuração, conflitos por intermediário, escreveu Henry Kissinger, conselheiro presidencial e secretário de Estado dos Estados Unidos. Dissolvido o sistema internacional da Guerra Fria, o nacionalismo ganhou força e deu origem a novas nações na Europa Central e Oriental. Perspectivas otimistas e pessimistas vieram à tona sobre nova ordem mundial. Primeiro com Francis Fukuyama, depois com Samuel Huntington, né? Foram os dois mais influentes do período. Fukuyama proclamou a definitiva vitória do liberalismo ocidental sobre a utopia socialista. Acreditava que o pós-Guerra Fria representaria o fim das disputas geopolíticas dos estados, ao passo que Huntington
escreveu que o fortalecimento dos nacionalismos e dos conflitos políticos religiosos na Europa e nos Estados muçulmanos resultariam na fragmentação dos povos em zonas culturais hostis umas às outras. O sistema internacional bipolar seria substituído por um conflito de civilizações, razão pela qual, fecha aspas, inclusive o título de um livro, chamado Choque de Civilizações, que é muito bom. Quem tem interesse na área de relações internacionais, eu mais que recomendo esse livro. Para os Estados Unidos, o fim da Guerra Fria foi encarado não como uma oportunidade para se desfazer dos encargos de disputa com a União Soviética, mas como uma chance para definir o rumo da humanidade. O idealismo de Woodrow Wilson, ex-presidente americano durante a Primeira Guerra, de uma paz internacional finalmente poderia ser aplicado em todo o mundo. A enorme vantagem militar dos Estados Unidos deveria ser usada para desempenhar um papel dirigente na política internacional. Após 1990, a América dispunha de meios... me ligando agora. Após 1990, a América dispunha de meios para interferir em qualquer parte do mundo. Suas vantagens em poder militar eram muito superiores às de qualquer adversário potencial, e sua economia era mais de 2 vezes maior do que o seu concorrente mais próximo. Para a única superpotência, as instituições representativas no estilo americano, a economia de mercado e o American Way of Life eram as melhores garantias de riqueza, estabilidade e paz. Em termos quantitativos, no ano de 2003, os Estados Unidos possuíam mais de 700 bases militares em 130 países. Contavam com 250 mil militares ativos em todo o mundo, 150 submarinos nucleares e 12 porta-aviões, o que deu à América a supremacia bélica em todos os mares. A rigor, a concepção de Pax Americana significou a imposição de um sistema internacional unipolar, com predominância dos Estados Unidos em todos os campos de poder. A supremacia do poder no mar, no ar e no moderno combate em terra deu aos Estados Unidos dos Estados Unidos eram praticamente incontestáveis. Mas o poderio militar americano, malgrado os números absolutos, adequava-se mal aos conflitos irregulares, quando as circunstâncias são pouco propícias ao uso do fogo e às novas modalidades de guerra. Na transição do século XX aos anos 2000, o crescimento econômico e militar no Oriente e no Sudeste da Ásia já representavam futuros desafios à supremacia dos norte-americanos. Em 11 de setembro de 2001, em pleno território americano, um grupo de IT, que eu não posso dizer essa palavra aqui no YouTube, sequestrou um avião comercial e os atirou às torres do World Trade Center e do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. As estimativas são que os atentados tenham custado a vidas de 2.860 pessoas, com saldo de 4.000 feridos. Com o fim da Guerra Fria, alguns teóricos da política internacional observaram a crescente internacionalização do mundo e a progressiva perda da capacidade de controle das forças convencionais, como indícios de que os instrumentos teóricos e metodológicos de então estavam ultrapassados. Decidiram por modificar a imagem dos estados como foco principal da análise e optaram por valorizar outros atores e indivíduos. Para o autor do presente texto, apesar do poder absoluto dos Estados Unidos, acredita-se que um sistema unipolar, com a predominância norte-americana em todos os campos, é objeto de controvérsia. Como muito bem argumentou Arai e Zegarren, dois autores, a comunidade política mantida por costumes, etnias, religião ou língua pode não ser constituída por um Estado. Desde que a história começou a ser escrita, documentada, as comunidades políticas dispunham da guerra como um recurso, mas a tecnologia
que tornava as guerras possíveis, também limitou seu alcance. Com a Revolução Industrial, a disparidade tecnológica impôs resultados devastadores aos povos materialmente inferiores. Com o surgimento das armas nucleares, um novo hiato entre as comunidades políticas foi criado. O nível de superioridade dos países nucleares, em comparação às nações que não dispunham de tal tecnologia, foi incomparavelmente maior do que em qualquer outro período da história. O fim da Guerra Fria e o desaparecimento da ameaça de uma guerra entre as superpotências coincidiu com a difusão da tecnologia e a consequente aumento da capacidade de outros países de produzirem armas nucleares. Desde o fim do monopólio americano, em 1949, armas nucleares foram desenvolvidas pela União Soviética / Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Coreia do Norte, Paquistão e Israel. África do Sul, Argentina, Brasil e outras repúblicas da antiga União Soviética abandonaram seus programas nucleares, mas tiveram progresso significativo no domínio da tecnologia. Inclusive, são países que alguns teóricos descrevem como potências nucleares virtuais, né, que poderiam se tornar potências nucleares com muita facilidade. Além disso, o Paquistão e a Coreia do Norte têm transferido seus conhecimentos nucleares mundo afora de forma clandestina, acreditam alguns. A mundialização da economia e a revolução da informação trazida pelas novas tecnologias, como a internet, assim como o avanço dos meios de transporte e produção, modificaram de forma significativa o relacionamento internacional. O que há de novo na atual era é o ritmo das mudanças proporcionadas pelos computadores e pela tecnologia de informação na esfera da existência. Durante a maior parte da história, o progresso tecnológico se desenvolveu ao longo dos séculos pelo acúmulo de avanços que foram combinados aos saberes já existentes. Em 1960, Gordon Moore, engenheiro da Intel Corporation, concluiu que a tendência era de que a capacidade de processamento dos computadores dobrasse a cada 2 anos, o que tem se revelado espantosamente profético. No século XX, as unidades de processamento de computadores podem ser instaladas em praticamente tudo, como telefones, relógios, veículos, sistemas de armas, aeronaves não tripuladas e no próprio corpo humano. Além dos estados das organizações internacionais criadas pelo mesmo, a exemplo da União Europeia e do Mercosul, uma ampla gama de atores não estatais aparece no palco do sistema internacional do século XXI. Conglomerados transnacionais, grupos terroristas, grupos T, burocracias dentro do próprio Estado e outros organismos também influenciam a dinâmica internacional, ou seja, pensando no caso brasileiro, você pode ter a burocracia dentro do próprio Estado brasileiro que pode atuar contra os próprios interesses nacionais, algo que nós podemos reparar nos anos correntes. Transformações operadas nas comunicações e na velocidade da troca de dados ampliaram os canais de contato. Com consequência, bancos, agências de risco, organizações não governamentais, sindicatos, igrejas, grupos T, organizações criminosas têm um rol ativo no tabuleiro internacional. O surgimento de novos players promoveu a dispersão da relação de forças e a ausência de polos claros da relação de poder no tabuleiro internacional. Sobre a questão do T, muitos conceitos e referências são encontrados sobre, seja nas humanidades, na psicologia, na política ou na criminologia. A verdade é que há muitas controvérsias sobre o tema, pois este está em constante evolução e resulta em consequências bastante particulares. No Brasil, de acordo com o artigo 2º da Lei 13.260, o T consiste na prática de atos e na finalidade de provocar T social organizado, expondo o perigo pessoas, patrimônio e a paz pública.
O T pode ser exercido por um ou mais indivíduos, por razões de xenofobia, discriminação racial, étnica ou religiosa. São considerados atos T o uso de ameaça, o uso ou ameaça de uso, transporte, guarda, porta, ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenosos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou meios capazes de causar danos em proporções de destruição em massa. O conceito de guerra de quarta geração foi inventado por William Lins em 1989. Mas após o atentado de 11 de setembro e com as ofensivas militares no Afeganistão e no Iraque, o conceito tem sido corrigido e ampliado. Malgrado as divergências, os estudiosos concordam nos seguintes pontos sobre a guerra de quarta geração, ou guerra híbrida, né? A tênue separação entre a guerra e paz, o envolvimento de atores paraestatais e a perda do monopólio do Estado-nação militar. Assim como as modalidades das guerras das gerações anteriores, foi possível observar que as guerras de quarta geração são um produto das tecnologias contemporâneas. Os autores envolvidos usam de todas as redes disponíveis, sociais, financeiras, políticas, etc., para desacreditar líderes políticos diante da opinião pública e corroer a vontade do inimigo de combater. Diferente das guerras anteriores, as guerras de quarta geração não visam a derrota do adversário no campo de batalha, mas sim o seu enfraquecimento, seu desgaste. As guerras da nova geração são psicológicas, de informação, de propaganda, são conflitos de longa duração. O T não é a única modalidade das guerras híbridas, as guerras de quarta geração, mas uma de suas possibilidades, razão pela qual o autor considera que a Al-Qaeda e o Estado Islâmico fazem uso de táticas de guerra híbrida. A prática do terror faz parte da história como expressão da violência. As ações terroristas podem ser as ações terroristas, portanto, não são um fenômeno atual. No século IV a.C., Sun Tzu reconhecera o terror como estratégia de guerra. Em meados do século II a.C., sob o nome de guerras punitivas, os exércitos romanos utilizavam do terror para comprometer e causar pânico nos povos conquistados, comprometer a lealdade aos líderes locais e combater inibir a vontade de combater, E durante os séculos 11 e 13, comunidades muçulmanas xiitas se drogavam, e praticavam atos de terror assassinando tanto cristãos como muçulmanos considerados infiéis. Mais recentemente, no século XVIII, jacobinos franceses usaram das guilhotinas para impor pânico e terror. Nas guerras modernas, o exército de Adolf H. e o exército imperial japonês fizeram uso de execuções sumárias e da prática de violações, e, sinônimo dessa palavra, com tática de terror. Nos regimes totalitários, como a União Soviética stalinista, os estados fizeram uso de aparelhos de inteligência para a prática sistemática do terror, mediante prisões, torturas, deportações e execuções. No século XIX e na primeira metade do século XX, em paralelo ao surgimento dos manuais de táticas terroristas, grupos anarquistas fizeram uso de atentados à bomba, assassinatos e sequestros como instrumentos políticos. O T também foi usado como instrumento por grupos nacionalistas. Sua manifestação mais icônica talvez seja o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial, há mais de 100 anos. As décadas posteriores à Segunda Guerra foram marcadas pela ascensão dos T nacionalistas, de caráter ideológico e separatistas. O T moderno é dividido em 4 ondas. A primeira surgiu com o anarquismo, de 1879 a 1920. Seu alvo era o assassinato de figuras públicas.
O segundo, né, segunda geração, que vai de 1922 a 1960, com os movimentos de libertação nacional, na época marcada pelo declínio das potências coloniais, né, também teve esse caráter, né, de libertação nacional, né, da época das antigas colônias, que alguns vão ter caráter marxista, outros não vão ter. A terceira onda apareceu na década de 60, né, com a ascensão dos grupos terroristas, com a ascensão dos grupos de esquerda no contexto da Guerra Fria, ao passo que a quarta eclodiu em 1979 e tem influência religiosa. Os T optam pelo uso de artefatos explosivos, ataques suicidas e carros-bombas. Na última geração surgiu como um novo fenômeno, caracterizado pelo alto grau de fanatismo religioso e baseado em causas difusas e sem objetivos precisos. Diferente dos grupos das gerações anteriores, os novos T não estão estabelecidos em lugares fixos. Tem uma extensa rede de contatos que ignora fronteiras. Os grupos atuam indiscriminadamente em todo o mundo. Seus ataques são mais ousados, imprevisíveis e letais. Tem como alvo monumentos simbólicos, como o World Trade Center e o Pentágono. Produzem espetáculos de terror para difundir o medo e se apresentam como seguidores de uma guerra santa. A preocupação principal dos governos está nas pequenas células, nas organizações descentralizadas, que muitas vezes acabam agindo por conta própria. A atomização dificulta as ações de contra-terrorismo. Por último, mas não menos importante, né, a realização do presente levantamento permitiu a constatação dos conflitos bélicos. Permitiu que as constatações dos conflitos bélicos, após a modernidade, passaram por um contínuo processo de aprimoramento, resultado das evoluções tecnológicas dos últimos séculos. Ao longo da história, as guerras ampliaram e reduziram o poder de fogo das armas. Ao longo da história, as guerras ampliaram e reduziram o poder dos agentes em disputa. Acontecimentos que mudaram a relação, o peso na balança de poder. O aprimoramento das armas de fogo impôs novos desafios aos estrategistas beligerantes, o que exigiu adaptações às novas circunstâncias. A terceira geração foi resultado do desenvolvimento e aprimoramento dos meios de transporte, como carros e aviões, o que fez o fator velocidade um elemento central dos conflitos até o final do século XX. Com as guerras de terceira geração, os beligerantes tinham seus pontos estratégicos atacados a quilômetros de distância, ao mesmo tempo que enfrentavam seus adversários em suas fronteiras. A segunda metade do século XX presenciou o declínio dos impérios europeus e a formação de duas superpotências. O caráter bastante distinto que determinou o sistema internacional por quase 5 décadas, né, foi o surgimento dessas duas potências. Em paralelo, a ONU e a conjuntura internacional possibilitaram a autodeterminação dos povos em todo o mundo. E o surgimento de atores não estatais, mas, em algumas circunstâncias, devido à ausência de conflitos diretos, os organismos menores de tempos da Guerra Fria foram usados como intermediários das superpotências nucleares. A difusão do sistema internacional da Guerra Fria significou o surgimento de a dissolução, né, do sistema internacional da Guerra Fria representou o surgimento da unipolaridade norte-americana, mas com a disseminação das armas nucleares e o desenvolvimento da tecnologia de informação, parece que o sistema unipolar norte-americano teve curtíssima duração, embora ainda não haja um adversário potencial com o mesmo poder de fogo absoluto, acredita o autor, com base nas referências apresentadas. Inclusive os próprios chineses ou a Rússia mesmo não possuem meios para enfrentamento direto, né, como eu acredito que a maioria de vocês sabe. Finalmente, o T no século XXI ganhou corpo como uma modalidade particular da guerra híbrida, um meio dos agentes mais débeis do tabuleiro internacional causar prejuízos e desestabilizar os organismos estatais.
Bom, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e